A possibilidade de um novo entendimento entre Estados Unidos e Irã ganhou força nas últimas horas, após declarações de autoridades dos dois lados indicarem avanço nas negociações. Um alto funcionário do governo Trump afirmou que o acordo em discussão será baseado em desempenho. Isso significa que o Irã não terá acesso imediato aos seus ativos congelados e só poderá utilizar esses recursos depois de cumprir as condições estabelecidas por Washington. Segundo o funcionário, os ativos continuarão bloqueados até que o governo americano considere que Teherã cumpriu sua parte do acordo. A declaração indica que os Estados Unidos querem evitar concessões antecipadas antes da implementação prática do entendimento. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que um memorando de entendimento de Islamabad para lidar com a crise envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã nunca esteve tão próximo de ser concluído. Araghchi pediu que os veículos de comunicação evitassem especulações sobre o conteúdo do memorando até que ele seja finalizado oficialmente. Segundo o chanceler iraniano, Teherã pretende divulgar os detalhes do acordo no momento apropriado, seguindo o que chamou de uma abordagem responsável e transparente. As declarações dos dois lados sugerem que existe um processo diplomático em andamento, mas ainda cercado de cautela. Os Estados Unidos falam em condições rígidas e cumprimento de metas, enquanto o Irã evita antecipar os termos finais do entendimento. O possível acordo surge após semanas de forte tensão militar no Oriente Médio, incluindo ataques americanos contra alvos iranianos e confrontos relacionados à segurança no Estreito de Hormuz. Agora, o principal ponto de atenção é saber se as negociações conseguirão avançar do discurso para a implementação concreta. Caso isso aconteça, o entendimento poderá influenciar não apenas a relação entre Washington e Teherã, mas também a estabilidade regional e os mercados internacionais de energia. Os próximos dias devem ser decisivos para mostrar se o chamado Memorando de Entendimento de Islamabad realmente se transformará em um acordo formal entre as partes envolvidas. Um possível acordo entre Estados Unidos e Irã pode estar mais próximo do que nunca, mas ao mesmo tempo em que as negociações avançam, novas divergências surgem e aumentam as dúvidas sobre o texto final que poderá ser assinado nos próximos dias. Segundo informações divulgadas pela Reuters, fontes ocidentais, iranianas e paquistanesas afirmam que um memorando de entendimento para reduzir as tensões no Oriente Médio está em fase avançada de negociação. No entanto, o conteúdo que vazou para a imprensa gerou polêmica. De acordo com os relatos, os termos discutidos parecem estar mais próximos das propostas defendidas pelo Irã ao longo dos últimos meses do que das exigências apresentadas anteriormente pelos Estados Unidos. A divulgação dessas informações provocou uma reação imediata do presidente Donald Trump. Em uma publicação nas redes sociais, Trump classificou as reportagens como notícias falsas e afirmou que os termos divulgados não correspondem ao que foi realmente acordado entre as partes. Segundo o presidente americano, os documentos vazados não refletem o conteúdo final das negociações. Mesmo assim, autoridades dos dois países confirmam que as conversas continuam avançando. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o chamado Memorando de Entendimento de Islamabad nunca esteve tão próximo de ser concluído. Ao mesmo tempo, ele pediu cautela e afirmou que a imprensa deve evitar especulações até que o documento seja finalizado oficialmente. Entre os pontos mais importantes das negociações está a possibilidade de os Estados Unidos liberarem bilhões de dólares em ativos iranianos atualmente congelados. Em troca, o Irã poderia flexibilizar medidas que afetam a navegação no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o transporte de petróleo no mundo. Outro tema central envolve o programa nuclear iraniano. Segundo os relatos divulgados, a discussão mais ampla sobre a questão nuclear seria adiada por cerca de 60 dias, permitindo que novas negociações ocorram posteriormente. As versões divulgadas indicam ainda que o Irã reafirmaria seu compromisso de não buscar armas nucleares. Porém, existe um ponto de divergência importante. Os textos vazados não mencionam a destruição dos estoques de urânio enriquecido mantidos pelo Irã. Já autoridades americanas afirmam que essa continua sendo uma exigência fundamental para qualquer acordo definitivo. Outro impasse envolve o conflito no Líbano. O Irã defende o fim das operações militares israelenses contra o Hezbollah, enquanto Israel mantém posição contrária e afirma que continuará suas ações na região. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel não participará do memorando atualmente em negociação. Enquanto isso,
Integrantes do governo americano reforçam que nenhum recurso financeiro será liberado ao Irã antes que o país cumpra as condições estabelecidas por Washington. Segundo autoridades dos Estados Unidos, trata-se de um acordo baseado em desempenho, no qual cada benefício dependerá do cumprimento prévio dos compromissos assumidos por Teherã. Agora, a atenção do mundo está voltada para os próximos dias. Fontes diplomáticas afirmam que, caso os últimos pontos sejam resolvidos, o memorando poderá ser assinado em breve. Se isso acontecer, o acordo poderá representar uma das mudanças mais importantes na relação entre Estados Unidos e Irã nos últimos anos, com impactos diretos na segurança do Oriente Médio, no mercado internacional de energia e na geopolítica mundial. A grande pergunta agora é: o acordo será realmente assinado ou as divergências restantes ainda poderão impedir um entendimento entre as partes? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as principais notícias de política, economia e geopolítica.